Eu vou apresentar brevemente a Isa, mas ela vai falar melhor dela depois também. A Isa Meirelles, né, a convidada palestrante de hoje, ela é comunicóloga que transformou sua deficiência em provocação. Nós temos uma coisa em comum, nós dois somos pessoas com deficiência. Né? Então já temos um spoiler aqui na conversa. Eu com deficiência física, ela com deficiência visual, depois ela vai falar. Ela é relações públicas, que um dia percebeu que não sabia se comunicar com corpos diversos e começou sua saga por novos formatos de conteúdo. É uma das fundadoras da Redesign for All, é uma consultoria de design inclusivo, onde atua como pesquisadora de comunicação e moda acessível, e é uma das líderes da Deficiência Tech, a primeira comunidade de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de tecnologia no Brasil. E a gente vai conversar. Agora eu acho que a Isa pode liberar o microfone para se apresentar. Melhor fazer uma autodescrição também. Liberei meu. Gente, oi Cláudio, oi todo mundo. Não sabia que era assim, não estilo webinar, estilo sala, onde todo mundo pode interagir. Então, achei mais fantástico ainda, porque quando é webinar, né, quando é só nós falando aqui desse lado, é estranho, né, fica esse discurso unilateral, que é o que a gente não quer, que é um pouco também que a gente vai conversar aqui, né, Cláudio, sobre comunicação exclusiva. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a minha descrição, né, fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, eles estão presos para trás. Eu tenho um olho verde, o direito, e o esquerdo é azul. Hoje eu estou usando um headset, né, um microfone aqui em cima da cabeça. Estou com uma blusa preta e estou na frente de umas pilhas de livros, porque a minha casa está um caos de pintura. Então, esse aqui foi o único cenário que eu encontrei para fazer essa live e gostei. Acho que vou usar mais vezes. E fiquei muito feliz de ouvir a descrição. Cláudio, também acho muito importante o que o Tomiotaki tem feito, né? Primeiro, esse prêmio de design, e que premia vários estudantes e novos designers e pesquisadores para a gente encontrar cada vez mais soluções para os problemas e redesenhar questões atuais a partir, encontrando soluções, e trazer mais pessoas com deficiência para essa conversa é essencial para a gente realmente conseguir redesenhar processos antigos com novas fórmulas que consigam incluir mais corpos. Então, acho que é isso, Cláudio. Quer que eu fale mais alguma coisa? Não, eu acho. A gente vai falar muito aqui ainda, assim, fique tranquila. A gente e todo mundo que está aqui na sala também mandando o chat aqui do negócio. Eu sou dizer uma coisa, assim, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, eu sou uma pessoa que fala muito rápido, e por questões de delay também, de comunicação, principalmente aí com as intérpretes, porque a gente às vezes tem uma disparidade aí da comunicação, vamos trabalhar as nossas limitações também aqui, né, da parte de comunicação. Espero que esteja tudo ok aí com a parte técnica. Então, Isa, a conversa hoje, assim, a gente identificou, a gente escolheu um tema, né? Nós trabalhamos juntas aí num tema para esse primeiro encontro, que é nesse primeiro módulo, né? Que é o design e comunicação acessível. Se isso é um pleonasmo ou é uma vertente do design. Então, assim, pleonasmo, para quem não está muito familiarizado com essa palavra, é reiterar uma coisa que já é. Quando a gente fala de design, de comunicação, a gente precisa ainda apontar que ela tem que ser ou que ela é acessível. Mesma coisa quando a gente fala de educação. A gente fala de educação, mas a gente precisa de algumas vertentes para reforçar alguns aspectos, né? Em relação, por exemplo, ao racismo, ou a LGBTQIA+, fobia, ou a inclusão, né, a participação de pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala, né, de educação, de design acessível, será que a gente reforça, né, design? Deixa eu só ver aqui se a intérprete está ok. Ah, voltou. Tem a outra intérprete, a Thalita agora. Se a gente está falando design, aí a questão é
design para quem? Design acessível, isso é um pleonasmo ou não? Então, para a gente conversar um pouco sobre essas diretrizes e plataformas, né, que são mais adequadas, e a Isa vai trazer alguns exemplos também para a gente conhecer um pouco mais. E aí, Isa, a palavra toda sua, pode seguir, a gente vai trocando essa ideia aqui. Não, é muito legal essa abordagem. Eu acho que assim até um diferencial do Tomi Otaki de trazer esses diálogos, porque a gente fala sobre coisas não óbvias, né? O Cláudio traz muito isso, da gente falar, trazer temas que normalmente são tratados de uma forma muito óbvia e como se fosse uma coisa clara para todo mundo, mas que na verdade não é. Então essa questão do design, a gente tem que falar que o design ele é acessível, um design de acesso, um design de comunicação, né? A gente tem alguns países que tratam, tem essa linha aí do design de comunicação, não é uma coisa comum aqui no Brasil, mas existe lá fora. E se realmente é o pleonasmo, porque o design é você criar, projetar uma comunicação para solucionar algum problema, né? Para criar pontes, né? Então, será que é redundante, né? A gente falar que o design tem que ser acessível. Então, é um debate muito bacana, e aí eu já trago que é a mesma questão da inclusão, né? Que a gente fala tanto de inclusão, que é uma coisa que seria óbvia, mas não é, né? A gente fala que o sonho da inclusão é a gente não ter que mais falar sobre inclusão quando a gente chegar a um cenário onde as pessoas diversas e interagem de forma com equidade, e falar do design acessível é a mesma coisa, porque vou até trazer um exemplo para ficar mais palpável. Na metodologia do design inclusivo, a gente usa 3 principais fases, né? Então, a primeira fase é você reconhecer que a gente exclui, né? Porque a gente vive numa sociedade excludente onde uma minoria dita padrões para uma maioria, né? E isso aí em diversos âmbitos, né? Sociais. Então, os lugares de poder e de criação, de tomada de decisão, são feitos e criados por uma minoria. Então, o primeiro passo para a gente migrar para um design mais acessível é a gente reconhecer que somos uma sociedade excludente, né? Que a gente exclui grupos minorizados, que não é todo mundo que tem os mesmos acessos sociais. E aí, o segundo passo, depois desse reconhecimento, é a gente solucionar esse problema, né? Então, eu realmente reconhecer que existe esse problema e encontrar mecanismos para resolver esse problema. Aí a gente pode aplicar de diferentes formas, né? Tem aí, vou trazer um exemplo aí que é do meu lugar de fala, que é a lei de cotas, né? Que é super questionável. Até hoje a gente tem que discutir a importância de lei de cotas. Ela é uma solução paliativa devido ao reconhecimento de um problema, e aí é uma solução provisória que a gente tem para dar mais equidade, possibilitar mais acesso para um grupo excluído. E então essa seria a segunda fase, a gente procurar soluções para esses grupos, né, que não têm os mesmos acessos, terem mais acesso, né? Conseguirem ter, né, o que a gente chama de equidade, a gente conseguir ter mais equidade. E aí, falando, vou me ater um pouco mais à questão de comunicação, ter as mesmas oportunidades de comunicação que outros corpos que não têm barreiras. E aí, o terceiro passo seria a gente solucionar a questão, o problema, encontrar uma solução para pessoas com deficiência e ampliar, expandir a solução para outras pessoas que não têm a deficiência. Então, eu vou trazer um exemplo que eu acho que é comum, acaba ficando mais tangível para a gente. Áudio do WhatsApp, né? O recurso de áudio. Ele é um recurso que ele acaba sendo fundamental para pessoas que cegas, por exemplo. Ele é um recurso muito bom, né? Tudo que é áudio é muito bom para pessoas cegas, que elas se comunicam de uma forma melhor, e ela
amplia, é um recurso que é ampliado para muitas outras pessoas que são mais comunicativas, preferem se expressar oralmente do que em texto. Então, também podemos trazer aí o exemplo de controle remoto, né? Controle remoto. Quem não sente falta de um controle remoto, né? Por exemplo, para ligar uma televisão, sem precisar se deslocar. Esse é um clássico exemplo de uma solução que é feita para pessoas que têm uma dificuldade de locomoção ou tem um impedimento, uma barreira de locomoção, e acaba sendo expandida para outros públicos, né? Que não necessariamente têm essa dificuldade. Então, eu trouxe esses 2 exemplos aí de recursos, né? Que acabam sendo expandidos, trazidos de uma forma que ajuda todo mundo, né? Que aí a gente chega no real sentido do que é acessibilidade, que é você viabilizar acessos para todo mundo. Então, seria o último ciclo do design inclusivo. E aí, voltando para o começo, Cláudio, o que eu acredito que claro que em diferentes dimensões sociais a gente está em diferentes passos, né? E, enfim, cada grupo minorizados também estamos em diferentes passos. Mas o que eu acredito que sim, é um pleonasmo, né? Falar sobre design acessível, porque a gente está ainda no primeiro passo, a gente ainda está reconhecendo que somos uma sociedade excludente, que excluímos, e agora até nesse cenário atual, que a gente está passando por diversos movimentos sociais que estão sendo acelerados devido a esse cenário da pandemia, a gente está reconhecendo, está ficando cada vez mais visível, até pelas redes sociais, as redes de comunicação digital, que somos excludentes. Então, acredito que a gente está nesse primeiro passo de reconhecimento da exclusão, e precisamos migrar para conseguir evoluir nesses outros passos para que no futuro a gente seja uma sociedade realmente acessível para todo mundo. E é muito legal isso, Isa, de você pontuar, trazer essa pontuação, né, desses passos, porque é importante esse reconhecimento, e importante também essa compreensão desse contexto de acessibilidade global, né? Quando você fala do controle remoto, quando você fala do áudio do WhatsApp, ou de outros recursos, né, que os outros aplicativos também utilizam, mas ainda não totalmente integrado, a gente às vezes precisa de 2 ou 3 aplicativos para compor um recurso por exemplo, descrição ou legenda, né, que entram dentro desses de vídeos ou de imagens. Então, assim, compreender que existem essas esferas, né, essas distintas esferas, esses passos diferentes, acho que é um passo muito importante. E aí, reforço o que você disse também, né, isso está ainda mais evidente nesse momento do isolamento, né, do distanciamento físico, né, do distanciamento, isolamento físico, que deveríamos todas estar cumprindo, né, mas tem algumas falhas aí acontecendo. E as falhas também acontecem aí total nesses meios digitais, né, como que esses recursos estão aproximando as pessoas. A gente também pode complementar com algumas pesquisas, por exemplo, do censo IBGE, né, de uma última atualização que saiu, que 1 em cada 3 pessoas, acho que é isso, não, 1 em cada 4 pessoas não tem o acesso à internet, né, não tem acesso a isso, né, que a gente está tendo aqui agora, né, então 1 em cada 4 pessoas não consegue chegar a esse tipo de recurso, porque questões financeiras, questões de sinal, também tem muitas regiões que o sinal de internet é ruim, né, então, mas estamos falando de São Paulo, que é onde eu moro aqui, estão falando de outras cidades aí pelo Brasil inteiro, e quando a pessoa consegue chegar, então faltam alguns recursos. Então, esse número da exclusão, né, da sociedade excludente, que ela é excludente nos aspectos físicos, comunicacionais, sensoriais, né, e também nessas plataformas digitais. E aí a gente traz várias outras discussões possíveis, né, para essa conversa, né, que envolve até o desenho universal, né, a BNT 9050 aqui no Brasil, né, aplicada também, e tem um consórcio chamado W3C, que eu não sei se todo mundo aqui tem conhecimento desse, que é uma espécie de um regulador de acessibilidade na web, né, da acessibilidade nesse contexto global, tá, gente? A gente está falando aqui, somos pessoas com deficiência, mas estamos falando, né, no contexto global de acesso, né, de recurso fácil de ser utilizado, intuitivo e tudo mais.
Parei de falar, Isa. Adoro. A gente sinaliza, né? Para não ficar aquele vazio, né? Aquele silêncio. Ô, Cláudio, mas o que eu acho muito interessante que você trouxe aí uns aspectos. Primeiro sobre inclusão digital, né? Né, a gente tem aí um número enorme de pessoas que não têm acesso, né, ao sinal digital, não estão conectadas. E também tem um grande número de pessoas que estão conectadas, mas não têm acesso aos sites, aos aplicativos. Então, a gente tem uma enorme massa de pessoas que estão offline, né? A gente fala tanto do online, mas a gente tem realmente uma massa enorme de pessoas que estão desconectadas por aí, né, questões socioeconômicas e barreiras de acessibilidade digital, que é o que você trouxe aí no final da tua fala, e que se tornou essencial agora que estamos distanciados, né, socialmente. Então, isso abre um leque de oportunidades, vou citar algumas aqui, que, por exemplo, a questão de eventos online, né? Acaba que, se a gente conseguir trazer mais os recursos de acessibilidade comunicacional e web e de conteúdo, a gente acaba que viabiliza mais acesso em termos de a gente derruba barreiras, né, de acesso. Por exemplo, pessoas que têm uma dificuldade de locomoção para acessar as nossas cidades brasileiras, que em sua maioria têm grandes barreiras físicas, né, arquitetônicas na cidade. Acaba que os eventos online, elas possibilitam mais acesso para as pessoas, né? Então, você digitalizar, tornar as coisas online, você acaba trazendo mais, acaba equiparando mais os acessos para um grupo que normalmente não tem acesso às cidades. Só que a gente esbarra na questão de acessibilidade digital, né? Então, você trouxe aí a questão da regulamentação. A gente tem aí um dado de outubro do ano passado, feito aí pelo Movimento Web para Todos, que menos de 1% dos nossos sites brasileiros, né? Então, estou falando aqui do território brasileiro, que tem o .com.br, eles têm barreiras de acessibilidade. E aí vai somando vários fatores, como conteúdo, então a essencialidade de ter intérpretes de Libras, como a gente tem aqui na live, e também a gente fazer as nossas autodescrições, que é a gente descrever o contexto visual nosso e do cenário onde a gente está, para que pessoas com deficiência visual possam acessar. Se a gente vai, eu provavelmente vou passar aqui um conteúdo, eu descrever esse conteúdo para que pessoas que não têm acesso visual ao conteúdo, ou sei lá, estão com problema de conexão e não conseguem acessar o conteúdo. Então, se eu descrever o conteúdo que eu vou mostrar, eu consigo ir eliminando essas barreiras. Então, é um cenário realmente que a gente está agora, né, todo mundo isolado e cada vez mais distantes fisicamente, a gente tem essa grande oportunidade de fazer com que mais pessoas tenham acesso a conteúdos, a informações que uma vez não teriam, e que a partir das novas tecnologias a gente consegue ter. Só que aí eu acho que entra, né, um tema muito importante, que é a questão da cultura da acessibilidade, né, que a gente falei um pouquinho no começo, né, dos 3 passos para a gente criar design inclusivos, e falo sobre, acho que isso tudo está englobado na cultura da acessibilidade, que a gente está nesse movimento de entender que a gente precisa investir em acessibilidade digital. Então, todos os produtos e serviços que a gente construir, eu tô falando de uma forma ampla, tá, gente? Que eu tô falando muito a gente, mas nesse sentido de empresas, sociedade civil, instituições públicas, de realmente trazer a acessibilidade digital como uma prioridade e bem no início do processo de construção de qualquer coisa, né? De qualquer produto. Então, desde um aplicativo de banco para que todo mundo realmente consiga ter acesso e movimentar suas contas, até um aplicativo de bike, enfim, qualquer coisa a gente precisa trazer acessibilidade digital. E existe um manual aí da W3C, todas as questões de boas práticas, elas estão aí dadas, né? Tem informação, acesso, só que elas não são praticadas, né?
e até eu conecto um pouco sobre a comunidade que eu faço parte, que eu sou uma das lideranças, que é a Deficiência Tech, que a gente realmente acredita que só quando a gente tiver mais pessoas com corpos diversos atuando nessas empresas, na construção e criação desses produtos e serviços, que a gente vai conseguir romper esse ciclo excludente, porque a gente tem uma barreira de mentalidade, né? Uma barreira, a gente fala da inclusão atitudinal, né? Porque a informação está dada, só que a gente não consegue transpassar essa barreira que é o preconceito, que é o capacitismo, o racismo e né, todos esses os preconceitos que impedem que a gente realmente avance em termos de acessibilidade para que mais pessoas realmente consigam ter acesso pleno à sociedade. E você falou uma coisa que eu, assim, tudo. Você falou tudo que eu acho muito ótimo. E que, de alguma forma, a gente continua conversando entre ciclos, né? Nós, interessados nesses processos de participação, de educação, relacionados à cultura, né? Como o Instituto Tomiotaki faz com esse projeto e outros também. E a gente está reforçando aí um aspecto de que temos esse encontro aqui para falar de design acessível, né, design digital acessível, mas você está trazendo aspectos que são outros de toda a sociedade, né? Lógico que o que a gente tem online, né, o que a gente tem digital, seja aplicativo de banco, ou uma loja, um aplicativo de pedir comida, ou um site de relacionamento, né, um aplicativo de relacionamento também, essas ferramentas que, na verdade, são muitos, fazem parte da construção, né, desses aplicativos, dessas plataformas, elas já deveriam estar pensadas aí desde o começo. Assim como quando se constrói um prédio, você pensar na acessibilidade física, né, e comunicacional do fluxo desses edifícios, por normas já estabelecidas, né, aqui no Brasil e no resto do mundo também. Mas a gente ainda está perdendo energia, né, fazendo remendos de sites que são concebidos sem considerar, né, esses recursos, e sendo que desde o princípio já daria para fazer e não teria custo extra, né? Isso que é muito interessante, né? A gente conversar entre as gestões, né, entre as pessoas que fazem gestões, né, desses desenvolvimentos de conteúdo, que isso faz parte do processo de criação, né? Seja de um prédio, seja de um site ou de um aplicativo. São as ferramentas que são disponibilizadas. Não, e eu acho que é até legal para trazer aqui para o pessoal que não tem muita vivência com acessibilidade digital, né? Pensando no cenário de sites, aplicativos, que são 3 principais pilares aí para a gente tornar os sites acessíveis, que é a programação, né? Então são os desenvolvedores que vão criar um código a partir dos elementos essenciais de acessibilidade, né? Da web. Tem os designers, que vão, os designers de UI, né? As meninas dos próximos webinars vão explicar melhor, mas eu já vou até dar uma introduzida para vocês já aquecerem. Então, tem o pessoal de UI, né, que faz a interface, tem o pessoal de UX, que trabalha aí com a questão do copy, da apresentação dos sites. Então, testam contraste de cores, hierarquia das fontes, melhor fonte também, né? Conforme que dá mais leitura para o maior número de pessoas com autismo, pessoas com baixa visão. Entra na questão de zoom, né? De tela, para que pessoas com baixa visão consigam ampliar a tela. E aqui eu dou um exemplo bem legal, tipo, eu falo, gente, a coisa mais inacessível da vida para mim, que tenho baixa visão, é dicionário. Vocês lembram aqueles dicionários miúdos, micro? Meu, aquilo é inacessível. Então, para mim, um site que tem aquele zoom, que eu consigo, tipo, colocar aquela letra enorme, gente, isso é outra vida para as pessoas. Então, esses são os elementos de design. E, por último, tem os elementos de conteúdo, né? Que é todo o time aí de conteúdo. Então, redatores, pessoal também de branding das marcas, pessoal de UX writing, né? Que é a pessoa que faz os textos. Eu tô tentando procurar em português, gente. Me perdoe que eu sou de empresa tech, eu fico fazendo em inglês. E eu não lembro os termos em português.
Eu acho que é interessante porque assim, a gente deixa um gancho para os próximos encontros também, que você está falando desses termos em inglês, né? O I, o X. Eu também viajei, assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei, o que é isso? A gente vai falar desses termos nos próximos É. encontros com as outras pessoas convidadas. Então, já é para continuar, viu, gente? A gente vai contextualizar melhor essas terminologias que são gringas, assim, então fiquem tranquilas que E a gente contextualiza. não, e isso é um ponto importante, né, de comunicação acessível que eu trago bastante lá na comunidade. Gente, eu acho que é 5% da população brasileira que fala inglês, né? É isso, Cláudia? Eu sei que é no máximo isso. Então, gente, o mundo de tecnologia é inacessível porque ele é todo em inglês, a nomenclatura. Então, a gente tem que falar as coisas em português para tornar acessível. Esse negócio de home office, eu falo para todo mundo, gente, é trabalho remoto, sabe? Para com esse negócio das gringas, de ficar falando inglês tudo. E eu, assim, eu me coloco nesse lugar, porque a gente acaba ficando viciada, né? No ambiente onde a gente convive. Mas isso é uma forma da gente tornar a comunicação mais acessível. Então, é a gente traduzir as coisas para o português conforme o nosso público. Mas, assim, encerrando essa questão de acessibilidade, os sites são esses 3 pilares. Então, é programação, design e conteúdo, né? Então, o que fazer para esses profissionais que é um time enorme, né? São várias pessoas envolvidas, realmente começarem a criar a partir do zero, né? Então, você ter essa mentalidade, qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Tipo, vai escrever um texto, a gente tem ali, monta um esqueleto, faz pesquisa de referências. Então, a acessibilidade, ela precisa estar nesse começo. A gente tem que ir realmente mudando, transformando a nossa mentalidade para que isso se torne uma prática, né? Aí eu acho que assim, realmente é quando a gente vai conseguir chegar ali no último passo, né, do design de acesso, do design inclusivo, que é a gente normalizar a acessibilidade para que tudo na vida que a gente faça, a gente já ali no começo, a gente tenha um estalo e lembre de perguntar, de pensar se naquele grupo do WhatsApp que eu estou participando, será que tem uma pessoa surda? Que aí eu não posso mandar áudio, eu preciso escrever. Se, sei lá, eu estou conversando, por exemplo, com alguma pessoa que é analfabeta, então eu preciso me comunicar com ela através do áudio, porque ela não vai entender o texto. Então, é uma coisa que a gente que acaba sendo do clubinho aí da acessibilidade, da diversidade, a gente está cada vez mais acostumado e, já faz essa prática, né, diariamente, Cláudio. Agora, o maior desafio mesmo é a gente furar essa bolha, porque a gente continua falando, as pessoas que, né, se interam desse assunto, que dialogam, que trabalham com isso, com diversidade, inclusão e acessibilidade, a gente realmente conseguir trazer esse conhecimento para fora, né? Conseguir realmente fazer e transformando essa cultura da acessibilidade. Ai, gente, a minha cachorra chegou. Bela, eu tô numa live. É a realidade é essa. Eu Essa é a acho realidade. maravilhoso. Acaba qualquer concentração quando o cachorro chega. Eu fechei a porta aqui para o meu não aparecer também. Ai, eu esqueci. Não, maravilhosa. Eu acho maravilhoso, gente. Família, cachorro, bichos, tudo de bom. A gente, né, como eu falei, a gente vai falar de aprofundar em alguns outros termos, né? O I, o X, né? O I, o X aí que a gente estava falando também, que é a interface de usuário, experiência de usuário também, né? Que são as terminologias em inglês. E aí, Isa, eu ia aproveitar essa pausa, que tem essa participação especial aí, para dizer que o pessoal aqui no chat, isso que você falou agora há pouco, que essas plataformas, essas formas da gente se comunicar, né, nesse distanciamento físico, possibilita que pessoas do Brasil inteiro, por exemplo, participem aqui dessa conversa. Então, estou vendo aqui no chat que tem gente de vários lugares, e aí eu queria mandar um beijo especial aqui para a Liliana Tavares, que é do Recife. Ela está assistindo a gente aqui, mandou também algumas mensagens, né? Falando que a acessibilidade é parte do processo criativo. Então, se dentro, como você falou, se nessas equipes, né, de criação e desenvolvimento não tem pessoas com diversidades, né? Estou falando de pessoas com deficiência, estou falando de LGBT, de homem, de mulher, de tudo diversidade que é possível, né? Isso faz parte desses processos criativos, né? Então, a acessibilidade ela está aí.
E teve também aqui um comentário da Marli de Menezes, que ela é professora de ergonomia na área de design. E ela sempre diz que quando a gente atende, né, os problemas das pessoas com deficiência, a gente melhora a vida de toda a sociedade. É porque é isso, né? Esses recursos são todas as pessoas, tá, gente? A gente não está dizendo aqui que são recursos para pessoas com deficiência. São recursos que são extremamente importantes para pessoas com deficiência, mas funciona para geral, como a Isa reforçou bem aqui no trabalho. E aí teve algumas pessoas que comentaram também das plataformas de jogos, também da questão de acessibilidade nessas plataformas, enfim. O pessoal está participando aqui. E tem gente que pediu também alguns links de referência. De repente, a gente pode disponibilizar, a gente pode conversar com o pessoal que é da coordenação do prêmio e mandar algumas referências do que a gente está falando também depois. Uhum. Ô, Cláudio, vamos colocar os exemplos, que agora o pessoal falou Vamos. da parte criativa. Gente, é exatamente esse o ponto que a gente queria chegar aí nesse último momento do webinar, que é realmente acessibilidade é forma de inovação e de criatividade. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês de como a gente já fez uma exposição de moda, então expandindo os sentidos da moda, que é um campo muito visual, imagético, né, dominado pelas imagens. Trouxe também uns exemplos de conteúdos em redes sociais, uma forma da gente se diferenciar nesse turbilhão de conteúdo que a gente acabou se transformando. E, por último, também artistas musicais que estão trazendo acessibilidade para os seus clipes e para a forma para trazer um novo sentido para a linguagem musical, que também é muito dominada por um outro sentido, que é o auditivo, né? Então, é um movimento aí bem legal até da comunidade surda, que traz aí essa questão de que surdos também ouvem, sentem através de vibração, através de letras para quem usa um aparelho. Então, que a música e a moda, elas não precisam necessariamente excluir pessoas que não enxergam ou não ouvem, né? É só uma questão realmente de multiplataforma. Eu acho que assim é o que a gente defende muito, é trazer mais sentidos, trazer uma comunicação mais multissensorial para as nossas atividades, para as nossas criações, porque isso faz com que a gente expanda mesmo o conteúdo, expanda aquele meio, aquela área de conhecimento para outras formas de criação. Então, você pode passar, Cláudio, para o slide, aí tem euzinha, a gente está passando aqui uns slides, plataformas de... Obrigado. Eu ia justamente escrever um pouco assim, né? A gente se empolga, né? Gente, quando a gente se encontra presencialmente, você se empolga, começa a ter um monte de ideia e conversar sem parar. A gente se encontra aqui no remoto, a gente se empolga também quando vai ver o horário, você fala, menina, tem muitas coisas ainda. E aí, seguimos. Então, Não, aqui temos... Você quer falar? Eu falo. Vou falar, tá? Pode falar, pode falar. Eu só estou me esperando aí. Minha gente. Não, aqui eu não vou, já vou para o final, só vou descrever um pouco aqui do slide, né? Tem um slide aqui com fundo preto, com a logo da Redesign for All e escrito plataformas digitais, o design de acesso, que era o título aqui do nosso encontro, e do lado direito tem algumas formas geométricas nas cores laranja, azul e qual que é a última cor? Laranja, azul e rosa, gente, desculpa. Aí pode ir lá para o final, Cláudio, que na parte de... Aí foram, né, os questionamentos que a gente passou aqui, né, nessa trilha, ou nesses 40 minutos. E aí eu quero trazer essas questões práticas mesmo, né? O pessoal pediu referências, vou deixar aí uns perfis que trazem alguns conteúdos, mas a gente pode compartilhar mais referências depois, com certeza. Aí pode ir para o próximo. Não sei se vai sair o áudio. Aí eu trouxe esses 3 cases. O primeiro, que é da exposição fotográfica, né? Que ela foi feita, uma exposição fotográfica multissensorial pelo coletivo Quem São Elas, que era uma iniciativa que eu participava, junto com mais 4 mulheres, onde a gente pensava em novas formas
de fazer com que a moda fosse mais acessível, né? Conseguisse usar outros elementos, outras plataformas e conteúdos nessa linguagem de moda. Então, eu vou deixar vocês curiosos e curiosas. Quem quiser acessar, escaneia o QR Code, que vocês vão ser levados para a descrição, a audiodescrição dessa imagem, que é a Heloísa Rocha, que é uma jornalista, podcaster, que ela traz muitas referências da moda inclusiva. E ela é uma mulher com osteogênese imperfeita, e ela traz muito sobre essa questão das imperfeições dos corpos. E nessa audiodescrição que a gente fez dela, a gente fez de uma forma artística, poética, né? Então, a gente trouxe como ela se enxerga, né? Como, através do olhar dela, como ela, Heloísa, enxerga o seu corpo e enxerga a manifestação identitária dela como uma mulher com deficiência que é fora de qualquer padrão, né, de beleza e de corpo que a gente tenha formulado historicamente. Então, essa exposição é uma forma da gente provocar e dizer: caramba, por que a moda não pode trazer o áudio para expandir os nossos sentidos sobre as nossas identidades individuais, a forma como a gente se expressa, né, usando a linguagem de moda. Então, o áudio vem para complementar, né? E é essencial o áudio para as pessoas cegas que querem ter acesso a esse universo. Então, é dessa forma que a gente acredita no design de acesso. E eu acho que essa imagem é muito legal, aqui da direita, que é a Bia, que é uma mulher com síndrome de Down, que também foi uma das... não vou falar modelos, mas uma das mulheres que se descreveram nessa exposição, que ela está aqui na exposição escaneando, né, olhando para a imagem dela e escaneando para ela se ouvir, né, como ela se auto enxergava, né. Então, e foi muito bacana essa experiência, que foi uma exposição lá no Senac da Laupa Faustolo, num evento. E foi incrível a gente ver as pessoas, muitas pessoas que têm familiares ou conhecem pessoas com síndrome de Down, viram a foto da Bia sendo representada de uma forma que não fosse capacitista, que não fosse aquela imagem da pessoa com síndrome de Down, que é mais popular, que é aquela cara de uma pessoa fofinha ou com um sorriso bobo. E nessa exposição a gente conseguiu retratar a Bia, que é uma pessoa com síndrome de Down, da forma como ela se enxerga e de uma forma empoderada. Então, também serviu para a gente ir romper esses preconceitos e principalmente o capacitismo, né, que é o preconceito em relação à pessoa com deficiência, que ele é muito invisível ainda na nossa sociedade, até para as próprias pessoas com deficiência. Então, aí mais uma função até do design inclusivo, que é provocar, que é romper preconceitos. Aí vamos para o próximo, que nosso tempo tá curto, né, Cláudio? Eu te juro que... vamos terminar. 10 minutinhos. Aí eu trouxe para as mídias sociais, né? Não sei se tem alguém de redes sociais ou que trabalha aí com design forte para social media, que é a questão de conteúdo, formas de inovar, formas de fazer conteúdos diferentes. Porque, às vezes, a nossa fonte da criatividade, ela acaba, né? Ela se esgota. Então, por que não trazer um conteúdo mais multissensorial, né? Porque eu falo muito que a gente trabalhar com design mesmo inclusivo, a gente sempre proporcionar pelo menos duas formas de acessar aquele conteúdo sensorial. Então, tem um exemplo aqui do Fábio Sete, que faz fotos narradas muito incríveis. Vamos ver se funciona, Cláudio? Aperta aí para ver se sai o som. Qualquer coisa me sinaliza aqui para ver se rola o som, tá? Tá, beleza. Vai. Hoje vejo o meu reflexo e penso, reflito. Todos os dias eu me acho mais bonito e mais capaz diante dos meus olhos aflitos, rondados de afetos e cheios de amor.
Foi. Então, é linda o perfil do Fábio. É uma forma... Ele está narrando ali sentimentos, fazendo uma poesia, e ele mesclou com a imagem, né? Então, por que a gente não pode trazer cada vez mais áudio, né, para as imagens nas nossas redes sociais? Claro que o ideal é a gente ter legendas, nesse caso, para a comunidade surda, que é alfabetizada, conseguir acessar. Então, o ideal dos mundos é a gente ter aí a legenda, o áudio. Claro, o intérprete de Libras também seria essencial, mas a gente sempre diversificar e trazer cada vez mais elementos, cada vez mais linguagem e aí signo para as nossas comunicações, porque aí a gente consegue ir expandindo a nossa comunicação para ser menos excludente e cada vez mais inclusiva. E aí, do lado direito, tem a foto da Duda Chiavano, que é uma das lideranças também da Deficiência Tech. Ela é uma publicitária que também trabalha muito com a questão de identidade de pessoas com deficiência. Ela é a do bracinho, que é o perfil pessoal dela. E nessa imagem que a gente fez, nessa arte digital que a gente fez para um evento falando sobre como a tecnologia muda a vida das pessoas com deficiência, ela trouxe essa frase de que a tecnologia me deu uma identidade... Ih, o negócio está aqui na minha frente. Vamos ouvir, então. Aperta aí, Cláudio, por favor. A tecnologia me deu uma voz, uma identidade e uma comunidade. Isso, uma voz, uma identidade e uma comunidade. Então, a gente fez também esse conteúdo em áudio, né? Então, a gente tem a frase estampada aqui. Então, é um conteúdo mais acessível para a comunidade surda, porque tem a legenda da frase, ela só diz essa frase na imagem. E também é uma forma de aproximar das pessoas, né? A gente aproxima através da voz, né? A gente é uma sociedade que nasceu oral, né? Então, a gente foi, aos poucos, criando e cada vez mais artifícios imagéticos, mas que, no final das contas, o que aproxima muito os seres humanos é a voz humana, né? Aí a gente pode trazer à tona toda essa questão de podcasts, de livros em áudio, todo esse universo do áudio que a gente deixou muito tempo de lado e que está voltando e está crescendo agora. E aí eu também sempre deixo destaque da importância da gente, sempre quando a gente for trabalhar com elemento de áudio, a gente lembrar de transcrever e tentar também tornar ele acessível em outra linguagem para que mais pessoas tenham acesso. Aí vamos para o último. Vamos terminar com música, então. Já estamos quase no horário de happy hour, de quarta-feira. Eu trouxe duas artistas musicais que eu conheço, são minhas amigas e que eu admiro muito o trabalho, que são grandes precursoras de uma música mais acessível aqui no Brasil. Aqui do lado direito, tem a Luísa Caspari. Ela foi a primeira artista conhecida, tá? Aqui no Brasil, que trouxe a audiodescrição para os clipes musicais dela, porque ela tem uma mãe que é audiodescritora. Então, a Luísa trouxe, além da audiodescrição, ela trouxe tem a Nayane, né, que fez, não sei se eu coloquei um clipe que tem a Nay aí, que é a intérprete de Libras, uma das que está aqui na live, mas, enfim, ela trouxe os intérpretes de Libras para participarem da música, né, para não serem apenas, né, a gente ficou muito acostumado agora na pandemia, quando começou essas lives musicais, principalmente ali com as lives sertanejas, que começaram a trazer o intérprete de Libras para interpretarem os clipes, a gente ficou ainda muito acostumado a ver o intérprete apenas como um recurso de acessibilidade, que é essencial, mas que ele pode ser trabalhado também fazendo parte da construção daquela obra. Então, a Luísa traz isso nesse clipe. Eu vou falar um pouco da Amanda, daí a gente coloca um trechinho dos clipes, tá, Clau? Para o pessoal. E aí depois a gente encerra. E a Amanda, aqui do lado esquerdo também, ela é uma mulher com deficiência, ela tem a mesma deficiência que eu, né? Ela tem baixa visão, ela tem a visão monocular. E ela também, ela
trabalha muito com música eletrônica, muito música sensorial. Então, ela vem trazendo cada vez mais elementos também para as apresentações musicais dela, que instigam sentidos. Então, eu já participei de shows dela, onde ela traz também uma massa para a gente ir modelando à medida que ela vai cantando e se expressando. Ela também está trazendo muito intérpretes de Libras como cantores junto com ela, como uma dupla. E aí eu trouxe esse áudio, esse clipe que ela lançou também. O comecinho eu acho legal, a gente pode até começar com ele, que ela faz a audiodescrição do clipe. Bora, pode ir. Videoclipe com título muito próximo do fim, com produção e participação da cantora Amanda Mits. O videoclipe tem como cenário os corredores de um prédio e os cômodos de um apartamento. Há a participação de 2 pessoas, uma mulher que veste óculos escuros e canta, e um homem que dança e possui metade do seu membro inferior esquerdo amputado. Homem jovem vestindo tênis, bermuda e boné, com uma prótese na perna esquerda, caminha em um hall de prédio em direção aos elevadores. Ele passa por uma mulher com óculos escuros imóvel e aperta o botão do elevador, mas desiste e sobe pelas escadas. Ele sobe as escadas com dificuldade. Ele para na escada, retira sua prótese, planta a bananeira e começa a andar com as pernas estendidas em direção ao teto. Ele se joga no chão, se arrasta pelo corredor e continua se movimentando. Se sim, talvez eu mergulhe até o fim pra ver longe. Eu procurei o que funcione pra nada é tão grande que seu sonho não alcance. Eu deixei o link aqui da Amanda para quem quiser seguir, conhecer mais o trabalho dela. É bem bacana a música dela e a expressão dela. Aí vamos colocar um pouco da Luísa, daí a gente encerra, pode ser, Clau? Ih, se carregar! Ih, tá carregando, tá carregando. Ih, minha gente, essa internet do Cláudio. Ó. Não, muita calma nessa hora. Não entendi, peraí. Ih, Luísa. Será que vamos ficar devendo, Luísa? Ai, gente. E olha que a gente testou de um tudo aqui, tava rodando, sim. Tenta mover um pouquinho como que chama? Isso, vê se funciona. Não quer. Minha gente, não quer. Bom, vamos deixar aí a indicação. Vamos deixar à vontade. Vamos deixar todo mundo na vontade, mas é fácil de achar, não é isso? Dá pra... É só colocar aqui o @Luísa Caspari e acha, né? Isso. Vocês acham ela? Ela é bem famosinha, vocês vão gostar. Eu sou suspeita, mas... Será? Tenta mais. Não vai não. Ó, não tá rolando. Empacou. Empacou. Mas aí, é bom que a gente termine aí com esse gostinho de... Conheça a Luísa, ela é incrível. Enfim, tem um trabalho musical e esse clipe, né, ela traz muito essa questão da acessibilidade como recurso criativo. Então é isso. Será que tem mais pergunta aí pra gente responder antes da gente dar a tchau? Gente, isso assim é um breve panorama, né? Só um recorte do tema, porque a gente ficaria aqui horas conversando. Eu acho que um seminário só com a Isa, só esse tema e vários outros cases que a gente poderia trazer. Mas assim, como introdução, principalmente do seminário, né, para os próximos assuntos que a gente vai abordar também, que já a gente vai falar das próximas pessoas convidadas, eu acho que a gente vai complementando. Assim, tem bastante comentário aqui.
Eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de ler, eu tenho que chegar com a cara Eu no não computador aqui, enxergo viu, nada, gente? gente. As piores pessoas. Eu não enxergo nada, Cláudia. Ó, tem um pessoal aqui, tem a Angelita de Aguiar, tá falando sensacional, Isadora. Eu percebo que idosos também têm muita dificuldade com esse conteúdo digital. E ela é pedagoga, tá? Ela tá te mandando um abraço. Isso é muito legal também, né? Sou eu, a intérprete falando. O Cauã que também falou que se desse tempo, gostaria de fazer uma breve pergunta. Ótimo. Pode Ai, fazer adorei já. as visões. Fala. Eu assisti a live toda, eu trabalho com design, tudo isso que você falou, isso é muito importante, e eu fiquei pensando que eu já participei de outros seminários, inclusive na minha faculdade, que trouxeram assuntos também muito importantes, mas e que na minha visão são muito importantes de acontecerem no ambiente educacional, na nossa formação, para que a gente pense desde já numa tecnologia mais acessível e a gente quebre com esse ciclo de padrões que a gente impõe sempre barreiras para pessoas com deficiência em geral. Então, enfim, esse desenvolvimento de novas plataformas, a gente sabe que tem ainda muita coisa para melhorar, mas enfim, eu fiquei muito curioso com esses recursos de acessibilidade que você falou para plataformas digitais, esse resumo. Eu queria saber se depois vai ter como falar um pouco mais sobre isso. Então, muito legal, porque voltamos para a educação, né? É exatamente aí que está uma das grandes dores, né? Porque realmente na formação não tem pouquíssimos cursos aí de formação que trazem a acessibilidade como uma disciplina dentro de cursos de graduação ou de tecnólogos, né? Independente aí do nível e do formato do curso, realmente é pouquíssimo conhecido, né? Posso trazer um pouco até o exemplo das faculdades de moda que estão tendo assim algumas iniciativas que estão trazendo disciplinas falando sobre acessibilidade na moda, né? Então a gente tem na questão de design, né, que foi trazida, a gente tem ali as plataformas digitais de cursos, por exemplo, a Mergo, ela traz alguns cursos digitais e muito curtos sobre acessibilidade. Então isso realmente é o que falta ter na formação nossa profissional. E eu falo nossa, assim, comunicadores, designers, gráficos digitais, programadores e toda essa equipe, todas as pessoas envolvidas nos processos digitais. E, então falta formação, né? E é a essência de tudo. Eu estava lembrando a última coisa. É isso que eu ia terminar falando, não vou me prolongar. Nos próximos 2 seminários, vai ter 2 designers que vão trazer mais aprofundado sobre teste com usuários. E aí o Cláudio sabe mais, mas elas vão trazer informações mais técnicas e até fontes de onde encontrar informações para as pessoas que trabalham designers, né? Que é a maioria aqui, eu acredito, para vocês conhecerem mais a parte técnica. Então, aguardem as 2 próximas semanas. Eu conheço, elas são sensacionais. Isso, elas vão trazer mais essas referências, mas o que o Cauã, né? A pergunta é Cauã, né? Tá certo. Que fez essa pergunta, né? Que a gente trouxe para essa esfera da educação, né? Mais uma vez a discussão, o quanto todas essas questões são importantes estarem transversais, né? Elas permearem em todos os setores. Teve outras pessoas aqui no chat também, Kevin, falando da inclusão no mercado de trabalho, um dos passos mais importantes que seja estourada essa bolha, né? Aderir à cultura da criação e pensamento no pré sobre acessibilidade e o pensamento empático. Então, assim, a gente tem esses aspectos da educação, não só das ferramentas, né, mas das oportunidades e da condição de permanência, né, de pessoas com essas múltiplas diversidades aí na educação, para alcançar o mercado de trabalho, para alcançar essas discussões do mainstream, né, das produções culturais.
sejam de design ou de outras linguagens artísticas também, porque é isso, né? Como que a gente questiona, falando assim, mas tem poucas pessoas com essa diversidade, para que eu vou criar um recurso específico para isso? Tem poucas não, tem muitas, né? No mundo inteiro. E a gente tem que lembrar que precisa de um trabalho de esferas de políticas públicas que envolvam esses diversos setores para que a engrenagem completa funcione, né? Então, a plataforma digital é um desses aspectos. E aí, o pessoal também falou aqui da música, da moda e arquitetura, que elas não devem excluir, né? Tem muitos comentários aqui, gente. Eu ficaria mais que maravilha, minha gente! Da Lili também, lá do Recife. Gente, falei do Recife, mas deve ter gente aqui do Brasil inteiro, que eu amo Recife demais. Tem um trabalho na perspectiva de evidenciar o uso do som para acessibilidade comunicacional para não surdos e em algumas experiências para surdos também. Né? Um trabalho que ela faz também. Depois ela indicou um cartaz sonoro no YouTube para a gente assistir, da Casparis. Isso também, reforçando que a outra pessoa comentou aqui no chat, né? Idosos, gente. Tem muitos. A minha avó, por exemplo, ela até ouviria os podcasts, negócio assim, porque a leitura, a questão da leitura, da vista, cansa, é isso. Ou da alfabetização. Não, e a gente vai viver mais 120 anos, né, Cláudio? Eu acho que isso é bem interessante, que a gente está aumentando muito aceleradamente, né, a expectativa de vida. E aqui no Brasil, onde a gente tinha muitos jovenzinhos, agora que está invertendo aí a nossa pirâmide demográfica, a gente vai precisar desses recursos. Então, é essencial. Assim, a chave do que a gente realmente está tentando desconstruir, e vocês são essenciais, todo o pessoal e estudantes, pesquisadores de design, é que a acessibilidade não é para pessoas com deficiência apenas, né? É para nós que vamos ter corpos cada vez mais, né, velhos, e vamos ter que realmente adaptar nosso estilo de vida às cidades, cultura, lazer, trabalho, porque senão a gente não vai dar conta, né, de viver. Então, o caso dos velhinhos, dos nossos avós e avós, tia surda, sabe? Que a pessoa fica gritando, que não ouve as coisas. Gente, legenda é maravilhoso para todo mundo. Ou para quem usa uma mão só, que nem essa minha mão esquerda aqui, ela não segura o rolê, sabe? Sempre cai o celular da mão, gente. Então tem que fazer tudo com a direita. Não dá para fazer o jogo para usar as duas mãos, que eu não vou jogar. E tem que ter uns comandos. Teve gente que comentou aqui de plataforma de jogo também. Então, se eu só consigo jogar Mario Kart, porque é uma mão só aqui, ó, não pode fazer propaganda. O pessoal tá te elogiando muito, viu, Isa? Tá adorando aqui o negócio todo. Tem uma pessoa aqui que é de UX, a Raquel Carvalho. Ela é UX designer. E aí ela tá falando que ela traz essas discussões também. E assim, gente, vários outros comentários. Eu agradeço imensamente, Isa, seu compartilhamento, sua troca aqui de experiência. É muito bom conversar com você. Eu queria conversar com todo mundo que está aqui. A gente sente muita falta, viu, gente, de estar junto, de sentir a presença, de conversar, de trocar ideia. Então, obrigado, Isa, demais, demais, demais. Isa também participa de outros projetos do Instituto Tomiotaki, né, junto com a gente lá. Logo mais adoro a gente tem esse povo, gente. Mandem mensagem, a gente adora falar e trocar, conhecer coisas novas, né? Que acho que é isso, né, Cláudia? A gente realmente reconhecer a limitação individual, né? Não dá pra gente saber de tudo, conhecer tudo, então é isso que é a importância desses encontros mesmo. Então, obrigada, Isa, passa seu Instagram. Ah, tá. Gente, podem mandar mensagens, eu respondo lá. Podem mandar áudios, eu sou viciada em áudios. Eu mando áudios. Às vezes eu esqueço de perguntar se a pessoa é surda ou não gosta de áudios, mas eu normalmente uso áudios. Então, eu sou Isa com S. Meirelles com 2 L's. Aí vocês vão me encontrar lá. Nem lembro, eu tô com uma foto azul e rosa. Bem assim, tipo, publicidade. A gente pode divulgar aqui essa gravação dessa aula. A gente está ao vivo aqui já 6h11, gente. 6h11 e já passamos um pouquinho o horário. Dia 12 de agosto de 2020. Essa gravação ela vai ficar disponível no YouTube também para quem quiser reassistir. A gente vai
vai deixar esses links também, vai compartilhar esses conteúdos aí com vocês. Então, de novo, Isa, obrigado